Olá a todos, hoje vamos conversar um pouco sobre a neuralgia do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo talvez seja uma das dores mais intensas que o ser humano pode ter. Ela acomete a face da pessoa e tem esse nome justamente porque ela envolve o nervo trigêmeo. E o nervo trigêmeo tem esse nome porque ele tem três ramos: o ramo superior, o ramo aqui no meio, o ramo inferior, por isso o trigêmeo. E a neuralgia ela pode acontecer em qualquer um desses ramos isoladamente ou às vezes até conjuntamente, mais de um ramo ao mesmo tempo. E ela basicamente nós temos uma neuralgia que pode ser o que a gente chama de uma neuralgia típica, que é aquela mais clássica talvez, mais reconhecida, que é uma dor extremamente intensa, em choque, que dura poucos segundos ou até mesmo um minuto, mas dificilmente tanto, mas poucos segundos, vai embora, mas ela volta em salvas, ou seja, ela tem um choque, passa, volta outro choque, passa, volta. Tem pacientes que têm centenas, às vezes até mais que centenas de episódios como esse no mesmo dia. Agora, existe também a neuralgia atípica, que, embora cometa esses mesmos ramos, ela não aparece como um choque, ela aparece sim com dor intensa, que não precisa ser em choque, mas pode ser às vezes em aperto, em pressão, e dura minutos, às vezes horas, com aquela mesma intensidade. De qualquer forma, o tratamento para ambas é muito semelhante. As duas incomodam bastante, são dores crônicas e o tratamento sempre se inicia com tratamento medicamentoso. Começa-se com tratamento medicamentoso, com alguns tipos de remédios, e depois, se o paciente não consegue o controle dessas dores, existem várias possibilidades de tratamento. E existe uma sequência em geral que nós fazemos. Hoje em dia, nós temos à disposição tratamentos minimamente invasivos, não invasivos também para começar a tratar uma neuralgia de trigêmeo, como, por exemplo, magnetoterapia pode ser usada para neuralgia do trigêmeo, a imbebição ou infiltração do gânglio esfenopalatino, que é um gânglio que fica mais ou menos atrás aqui dentro do nariz. Se a gente for imaginar, é mais ou menos como os exames que se colhia lá no começo da pandemia, que lá pelo nariz é mais ou menos a mesma coisa, só que você vai com um anestésico lá no fundo para bloquear esse gânglio, e isso geralmente melhora os pacientes com dor de trigêmeo. Claro, para aqueles que não conseguem controle com esse tipo de procedimento minimamente invasivo, temos ainda um outro tipo de procedimento que também é minimamente invasivo, mas esse daí geralmente é feito em hospitais, em centro cirúrgico, que é o bloqueio, a radiofrequência ou até mesmo a insuflação de um balão lá na região do nervo trigêmeo, que fica na entrada do crânio, chamado forame oval. Se coloca uma agulha, vai com ou aponta com a radiofrequência ou com um balãozinho que você insufla com contraste em cima do nervo trigêmeo para você promover uma lesão seja mecânica quando é um balão, uma lesão térmica quando é a radiofrequência, para você lesar é uma lesão temporária, certo? Não é uma lesão definitiva, e que essa lesão dura de meses, digamos 6 meses, 12 meses, ou em alguns casos até mais, 18 meses, até mais, de controle da dor. Geralmente, com o passar do tempo, essa dor pode voltar. Existe ainda a possibilidade, em alguns casos, quando você identifica algumas alterações vasculares dentro da cabeça, na saída do nervo trigêmeo, lá dentro do crânio, você pode ter uma alteração vascular, que é um vaso que ele deita em cima do nervo trigêmeo, e com o passar do tempo ele vai batendo ali por causa da pulsação da artéria, e ele, depois de 20, 30, 40 anos do vaso batendo aqui, começa a causar essas descargas, e você pode fazer uma cirurgia que você faz
O afastamento, você interpõe um material entre o nervo e esse vaso para que você controle isso. Geralmente, esses casos nós deixamos apenas para os que você não conseguiu controlar com medicação ou com todos esses métodos não invasivos que eu falei e, claro, precisa ter essa alteração. Nem todas as pessoas que têm neuralgia de trigêmeo têm esse tipo de alteração, esse vaso maior que está batendo ali no nervo, nem todo mundo tem. Então, somente nesses casos e sem o controle adequado com todos os outros métodos que a gente conversou aqui, é que nós limitamos a esse tipo de procedimento, que é uma cirurgia aberta, aí você vai fazer uma abertura no crânio, aqui na região de trás do crânio, para fazer esse procedimento. É feito em hospital, é feito em centro cirúrgico, sim, mas hoje em dia com bastante segurança, e ele tem, na verdade, esse procedimento é o que tem os melhores respostas no controle da dor do trigêmeo, mas nós reservamos esse por último, porque ele, de todos esses que nós conversamos, ele é o mais invasivo. Então, nós primeiro tentamos métodos não invasivos ou minimamente invasivos antes de passar para um método tão invasivo como esse. Certo? Basicamente é isso que nós temos para conversar sobre a neuralgia de trigêmeo, o seu tratamento. Todos esses tratamentos invasivos e minimamente invasivos e não invasivos, nós conseguimos fazer aqui na clínica em Lego. Temos alguns na própria clínica e outros, como eu falei, são necessários ser feitos em ambiente hospitalar.